Então vamos lá. Então a proposta, né, foi falar sobre anquiloglossia no recém-nascido e ter esse olhar integrado para o manejo eficiente na maternidade. Então eu vou começar falando o contexto geral da anquiloglossia e depois a gente vai ter o prazer de ouvir a Marcela falando um pouquinho mais sobre esse papel e esse olhar da fonoaudióloga na anquiloglossia do recém-nascido. Eu só vou apresentar a Marcela, né? Então, a Marcela Ramos é fonoaudióloga, é formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, né, em 2018. Ela é especializada em urgência e emergência pelo HC, da FMRP, da USP. Atualmente ela atua, então, com disfagia neonatal e pediátrica, amamentação e motricidade orofacial, na cidade de Porto Ferreira, e no HC da criança da USP de Ribeirão Preto. Então, é um prazer enorme ter você com a gente. Obrigada, viu, Marcela, por aceitar o convite aqui de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Bom, vamos lá. Eu que agradeço a confiança. Obrigada. Então, o objetivo da aula de hoje é entender a anquiloglossia, sua importância clínica, os riscos associados e o papel da abordagem transdisciplinar no manejo do recém-nascido, tá? Então, os dois documentos principais que eu baseei nessa aula foram esses, super atualizados desse ano, né? Um da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que engloba, foi uma visão realmente transdisciplinar, porque foi um trabalho conjunto de vários departamentos da SPSP. E esse recente também da Academia Americana de Pediatria, tá certo? Então, eu vou começar definindo, então, anquiloglossia. Precisamos lembrar que a anquiloglossia é uma condição clínica definida como a presença de mobilidade limitada da língua, decorrente de um freio lingual restritivo. Ela não é uma doença, mas ela é uma alteração congênita, né? Relacionada a essa alteração da inserção e ou comprimento do freio lingual, o que vai levar a essa limitação da mobilidade da língua. Bom, a prevalência na literatura é bem variada, né, de 1,7% até 11%. E em lactentes menores de 1 ano, até uns 10%. Ela é mais frequente no sexo masculino também. Bom, e o importante, o que os últimos estudos trazem muito, é que a prevalência da anquiloglossia, ela vem aumentando exponencialmente, né? Então, esse estudo aqui dos Estados Unidos, ele mostra um aumento de 10 vezes, né, entre em 1997 até 2012, aproximadamente, e ainda mais que dobrou aí esses últimos 6 anos do diagnóstico de anquiloglossia, assim como do diagnóstico e a realização da frenotomia. Nessa figura aqui do meio, a gente vê que o diagnóstico de anquiloglossia foi maior no sistema privado de saúde. E esse aumento da prevalência, ele é identificado também em outros países, como o Canadá, que observou um aumento de 230% no diagnóstico e quase 300% na realização de frenotomia nesses últimos anos. A Austrália também mostrou um aumento ainda mais alarmante de 420% da taxa de frenotomia. Bom, e esse aumento pode estar, sim, relacionado ao aumento do olhar para a amamentação, aos cuidados, ao acesso, né, à conscientização da importância da amamentação desses últimos anos, né, assim como maior acesso a consultoras de amamentação, né, uma maior conscientização do público em relação ao que é a anquiloglossia e quais as possíveis repercussões para a amamentação. Mas
O fato da anquiloglossia, ela tá mais prevalente no sistema privado, em populações de renda média alta, e tem uma grande variação por região geográfica, isso aí sugere que a gente pode estar levando a um sobrediagnóstico, né, ao aumento de cirurgias desnecessárias, além de maiores repercussões para o recém-nascido e para a mãe. E às vezes essas repercussões a gente não consegue ver, porque a gente dificilmente consegue acompanhar longitudinalmente assim esse recém-nascido. Tudo bem? O sobrediagnóstico, vocês entendem isso, esse conceito, que é o diagnóstico certo, porém, de uma condição que não levaria a nenhuma consequência real para esse recém-nascido. Bom, importante lembrar que metade dos recém-nascidos com suspeita de anquiloglossia conseguem amamentar com sucesso. E mais de 50% das crianças que passam por uma frenotomia lingual podem não apresentar melhorias significativas na amamentação a longo prazo. Então, isso mostra que a frenotomia, ela não é um ato milagroso que vai salvar a amamentação por si só. Né? A avaliação da língua, ela faz parte do exame físico, né? Assim como a avaliação da amamentação e a indicação assertiva de um procedimento cirúrgico. Bom, então essa avaliação integral e interdisciplinar da amamentação em recém-nascidos com dificuldades, utilizando recursos educacionais e intervenções alternativas à cirurgia, reduz muito a taxa de procedimento cirúrgico, sem afetar a alimentação do lactente. Bom, em relação ao distúrbio de fala no futuro, né? Então, fazer a frenotomia na maternidade, será que melhora? Pois os estudos mostram, na verdade, nenhum estudo demonstrou que o tratamento da anquiloglossia na infância previne dificuldades futuras de articulação da fala. Bom, então qual que é o impacto real da anquiloglossia? Será que esse aumento exponencial do diagnóstico de anquiloglossia nos últimos anos é real? Então vamos lá. Com certeza, a anquiloglossia é um dos fatores que podem afetar sim a amamentação. Mas o procedimento cirúrgico, a gente viu que não é milagroso. E é fundamental ter esse olhar integral para o recém-nascido, né? Com essa equipe transdisciplinar, que vai cuidar do recém-nascido com esse objetivo comum, que é fazer com que ele cresça e se desenvolva. Bom, e aí, tem alguns estudos e relatos de casos que relacionam a anquiloglossia com dificuldade de amamentação, com dor para amamentar, com desmame, mas são estudos menores. O que a gente tem de fato é essa revisão sistemática e meta-análise que mostrou os benefícios da frenotomia em relação à dor mamilar e melhora da pega. Mas esse outro estudo multicêntrico de corte brasileira não mostrou a associação do aleitamento materno exclusivo ou duração do aleitamento materno em crianças com anquiloglossia ou suspeita de anquiloglossia, avaliados no primeiro, no quarto e no sexto mês de vida. Então, ainda há uma divergência da literatura se isso tem um fator realmente associado assim. Então, não há evidências conclusivas dessa associação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e principalmente com o que a gente faz, né, nos nossos recém-nascidos na maternidade. Bom, lembrar que
A dificuldade na amamentação nos recém-nascidos e especialmente nos primeiros dias de vida é muito comum. E a dificuldade da amamentação, ela pode estar relacionada a muitos fatores. Então, por isso que uma avaliação, uma anamnese completa é fundamental. A gente entender como que foi o pré-natal dessa mãe, quais foram as intercorrências de pré-natal, por exemplo, se ela teve uma diabetes, né? Se ela tem alguma cirurgia mamária, se ela amamentou nas gestações anteriores. Tudo isso vai favorecer ou não o aleitamento materno desse bebê. Assim como foi o momento periparto dessa mãe, se ela precisou usar mais ou menos medicação, mais ou menos soroterapia, além de avaliar 3 coisas sempre no recém-nascido que tem dificuldade de amamentação. O recém-nascido em si, porque às vezes a dificuldade da amamentação é um recém-nascido que tem uma retrognatia, ou que tem alguma síndrome, ou que tem algum distúrbio metabólico que não promova essa sucção efetiva, ou é um recém-nascido que tem uma cardiopatia congênita, ele vai cansar para mamar. Então, tudo isso é muito importante para a gente avaliar se esse bebê ou se essa dificuldade da amamentação está ou não relacionado a essa mobilidade da língua. Além do recém-nascido, é fundamental a gente olhar e examinar cautelosamente a essa mãe. Tanto no aspecto físico, né? Então, como que é esse mamilo? Como que tá essa mama? É um mamilo invertido real, né? É uma mama mais volumosa, que a gente tem que precisar ajustar a posição desse bebê. E também o aspecto psicológico dessa mãe é fundamental, né? A gente precisa lembrar que a amamentação, a amamentação influencia várias, sofre influências hormonais da mãe. Então, a gente entender como que está o contexto, né, psicossocial dessa mãe é fundamental. E depois de ver tudo isso, né, os antecedentes, quem é esse bebê e as condições reais dele, quem é essa mãe e como ela tá de forma global, a gente precisa ver como que tá esse conjunto, né? Como que tá a técnica, a pega, né, o posicionamento. Então, é fundamental a gente observar uma mamada completa, de forma sistemática. Bom, eu já falei todas essas partes, e aqui, né, nessa revista aqui do Ministério da Saúde, da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, ele traz um formulário de observação da mamada. Lógico, nem toda mamada a gente vai precisar preencher todo esse formulário, mas eu entendo que é uma leitura extremamente importante e é um tipo como se fosse um checklist muito importante para a gente observar sistematicamente toda essa mamada. Então, ele considera mais ou menos tudo que a gente acabou de falar, né? Como que tá a condição da mãe, do bebê, dessa mama, como que tá a posição do bebê, a pega da mama pelo bebê e a sucção efetiva, né? Então, é muito bom nas mães que têm dificuldade, nos bebês que estão com dificuldade de amamentar, a gente lembrar de olhar e observar toda uma mamada. Bom, e é essencial a assistência de profissional qualificado e capaz de acompanhar uma mamada desde o início até o fim. Bem, então, os estudos trazem muito a importância da gente avaliar, da gente estar presente e acompanhar esse binômio mãe-bebê ao longo da internação hospitalar. São dois seres que vão estar com a gente por pelo menos 48 horas. A gente tem tempo de ir observando e ir acompanhando, tá? E aí, a Academia Americana de Pediatria, ali traz recentemente esse conceito
da anquiloglossia sintomática, que são recém-nascidos que têm o diagnóstico preciso de anquiloglossia associado a uma dificuldade de amamentação efetiva, que não melhorou após o suporte adequado por uma equipe qualificada. Bom, então como que a gente vai fazer essa avaliação na maternidade, então? Lembrar que o teste da linguinha, ela foi instituído pelo Ministério da Saúde desde 2014, né, para todos os recém-nascidos nas maternidades brasileiras, né? Então, ela é uma lei, a gente precisa fazer. Inicialmente, o Ministério da Saúde trouxe pelo protocolo de Martinelli, que é um protocolo extenso, né? Avalia toda a parte anatômica e funcional dessa língua. Mas, para facilidade da realização e praticidade do teste da linguinha nas maternidades brasileiras, em 2018, o Ministério da Saúde trouxe como orientação a avaliação da linguinha através do protocolo de Bristol, tudo bem? Ainda não há consenso na literatura qual seja o melhor protocolo para avaliar a linguinha. Tudo bem? Mas se a gente não tem consenso, eu acredito que pelo menos a gente tem que seguir o que os órgãos nacionais estão orientando. E hoje o protocolo de Bristol é o preconizado. Então, eu vou trazer ele para vocês. Então, ele é bem simples, a gente faz em uns 10 segundos, né? E faz parte da avaliação e do exame físico de todo recém-nascido. Então, ele vai avaliar 4 pontos. Então, a aparência da ponta da língua, se ela tiver em coraçãozinho, né? Quer dizer que ela está mais restritivo, certo? Onde está fixada a extremidade inferior do frênulo, quanto que a língua se eleva durante o choro e quanto que a língua se estende para frente. É só isso. Então, o formato da língua, o frênulo, a elevação e a protrusão da língua. Tudo bem? São quatro critérios. A pontuação vai de 0 a 8. Quanto maior a pontuação do Bristol, melhor. E além disso, além de fazer esse score, fundamental a gente avaliar, mais uma vez falando, uma mamada completa. E aí o Ministério da Saúde, ele traz esse fluxograma, né? Então, da avaliação do freno lingual na maternidade para todos os recém-nascidos entre 24 e 48 horas de vida, né? A avaliação do freno a gente já faz ao nascimento, geralmente, mas ele fala para ir acompanhando e entre 24 e 48 horas fazer o score. Então, se for 8, normal, né? Uma linguinha normal, acompanhamento habitual na unidade primária de saúde, né? Se for 6 a 8, 6 a 7, desculpa, a gente vai adotar uma abordagem espere e siga. Então, a gente vai avaliar e reavaliar essa mamada, apoiar a amamentação e fazer o segmento na atenção primária de saúde. Se o score for de 4 a 5, aí sim tem uma suspeita de anquiloglossia, a gente vai avaliar a mamada de forma sistemática, verificar a possibilidade de dificuldade de amamentação e vai dar uma alta na maternidade com uma consulta precoce em um lugar especializado para avaliar essa amamentação. Se não for notada dificuldade, vai para a atenção primária de saúde. Se confirmar dificuldade na amamentação, aí a gente indica aí a reavaliação multidisciplinar, né, uma equipe multiprofissional para indicar esse procedimento de liberação lingual e acompanhar no pós-cirúrgico, tanto o local, né, do procedimento, quanto a amamentação em si. Então, a gente vai acompanhar pós a língua e a função dessa língua, que nesse momento é mamar.
E se for de 0,3, aí é uma suspeita de anquiloglossia grave. A gente ainda vai suspeitar, avaliar a mamada, né, e verificar a dificuldade de amamentação, mas se essa dificuldade for confirmada, aí a gente faz o procedimento. Se não tiver dificuldade, a gente vai acompanhando em serviço especializado de amamentação. Tudo bem? Então, na maternidade, a gente vai fazer o teste da linguinha, né? Preferencialmente o Bristol, que é a indicação do Ministério da Saúde, e vai avaliar a amamentação. E é muito importante a gente fazer uma reavaliação e o acompanhamento durante a internação por uma equipe transdisciplinar, né? Então, na nossa maternidade, a gente tinha a Marcela, que era fono, né? Mas a gente tem o banco de leite, tem as técnicas de enfermagem, tem a enfermeira. Então, a gente tem que chamar toda a nossa equipe para acompanhar junto esse nosso paciente, né, e esse nosso binômio mãe e filho. Se tiver indicação de alta, a gente vai fazer uma alta com acompanhamento, né? Se tiver uma suspeita maior de anquiloglossia, vai para um serviço referenciado na amamentação, se não, vai para atenção primária de saúde. E se indicar, a gente vai fazer o procedimento na maternidade ou num serviço qualificado para tal. Bom, e se a gente for indicar a abordagem conservadora, né, na suspeita de anquiloglossia, a gente vai reavaliar sempre na primeira semana de vida, vai manter o acompanhamento global desse recém-nascido, da mãe e todo o ambiente que cerca, vai avaliar, reavaliar e acompanhar, orientar essa amamentação, vai fazer uma avaliação de uma equipe transdisciplinar, idealmente, e sempre lembrar do nosso recurso, que a gente tem muita sorte de ter aqui na nossa região, que são os bancos de leite humano. Bom, e nos primeiros dias, a gente precisa lembrar que é o momento de muitas adaptações do recém-nascido ao ambiente e à amamentação. Então, a dificuldade na amamentação, ela é muito frequente. Na verdade, é uma das principais dificuldades da mãe pós-alta da maternidade. Quase 90% das mães, elas vão ter alguma sensação de incômodo ou dor na mama, né, nesses primeiros dias de vida. Então, por isso que a gente precisa entender esse contexto geral antes de tomar qualquer atitude mais invasiva. E sempre que for possível, evitar o procedimento cirúrgico nos primeiros dias de vida. E a gente vai falar um pouquinho por que a gente evita esse procedimento cirúrgico nos primeiros dias de vida. Uma das coisas é isso, né? A gente mal conseguiu avaliar essa amamentação de uma forma global. Na sala de parto, então, a gente mal nem viu, né? Porque às vezes o recém-nascido, ele tá num momento tão grande de adaptação, né, pós-nascimento, que a gente sempre preconiza, né, incentivar e promover o aleitamento materno na primeira hora de vida, mas às vezes o que ele precisa é ficar em contato pele a pele com a mãe e sentindo aquele cheiro e ativando, né, a parte hormonal da mãe. Então, isso já é totalmente protetor ao aleitamento materno. E às vezes a gente não precisa forçar e não deve forçar nenhum bebê a mamar, né? Então a gente vai promover. Então, às vezes, nem nessa golden hour a gente conseguiu avaliar corretamente, adequadamente uma mamada, né? Então, por isso que na sala de parto é totalmente contraindicado realização de frenotomia, né? E na maternidade também tem uma tendência muito grande da gente manter a reavaliação, observação dessa mamada, a depender do grau de anquiloglossia, né?
Bom, e quando que a gente vai indicar, então, essa cirurgia? Então, na maternidade, apenas se for uma suspeita de anquiloglosia grave, então Bristol de 0 a 3 e dificuldade de amamentação ou lesão efetiva em seio materno. E aí, nos outros casos, é no acompanhamento, segmento, na atenção primária de saúde, né? Se a gente confirmar a disfunção dessa língua, né? Principalmente em relação à amamentação. Bom, a cirurgia de liberação lingual, né? Então, a gente pode falar da frenotomia, frenolectomia ou frenuloplastia, né? Ela tem algumas contraindicações, por exemplo, a retrognatia e a micrognatia, porque a cirurgia de liberação lingual, ela não é isenta de riscos, né? Ela pode, inclusive, promover uma pitose, né, da língua. Então, a língua cai para trás, pode, inclusive, obstruir via aérea. Então, precisa ter essa avaliação global, sim. Em caso de hipotonia, distúrbio neuromuscular e coagulopatias, também é contraindicado a princípio. É muito importante, antes de qualquer realização dessa cirurgia de liberação lingual, fazer uma avaliação do médico pediatra, de preferência. Quem vai fazer esse procedimento é sempre um médico ou um cirurgião dentista capacitado ou habilitado. Nunca podemos esquecer, jamais, de solicitar, sempre orientar o procedimento para os pais e solicitar o consentimento informado deles. Porque depois quem vai seguir, quem vai acompanhar, quem precisa estar de olho, né, se vai ter alguma complicação pós-procedimento, quem vai estar lá de frente com o recém-nascido são esses pais. Eles precisam saber o que foi feito no filho deles e quais as consequências possíveis desse ato cirúrgico. E é muito importante. Se a gente fez um procedimento, né, e a frenotomia, inclusive, né, que dos três tipos de cirurgia de liberação lingual, e eu estou esquecendo de falar, inclusive, da utilização do laser, que a gente pode fazer também. Então, a frenotomia mais simples desses, né? Mesmo a frenotomia, ela pode ter consequências e ela precisa de um acompanhamento pós-procedimento, inclusive de observação da amamentação, porque imagina que essa língua foi se formando, né, essa formação do freno lingual é a partir da quarta, quinta semana de gestação, então foi 9, 10 meses aí formando com esse frênulo e essa língua, né, restritiva, e de repente fez uma cirurgia, e por que então a língua de repente vai começar a movimentar, vai começar a funcionar de forma automática? As coisas não são assim, né? Então, fez o procedimento, você indicou um procedimento de forma assertiva, né? Olhando globalmente esse recém-nascido, essa mãe, esse ambiente. Então, você precisa acompanhar como que vai ser a amamentação a partir de então, e se vai ter, como que está sendo o processo de cicatrização desse freno. Bom, porque há complicações, né? É um procedimento invasivo, então tem complicações. Então, vocês sabiam que até 1/3 das cirurgias de liberação lingual precisa de reintervenção cirúrgica? Porque imagina só, essa língua estava, né, presa, né, com mobilidade reduzida até então, você fez uma liberação lingual e não acompanhou, não estimulou a mobilidade dessa língua, não avaliou a mamada, essa língua fica lá embaixo, o processo cicatricial pode precisar, então, de uma nova intervenção cirúrgica. Além de ser um procedimento que leva, sim, à dor e ao desconforto no recém-nascido, pode promover e levar uma aversão oral do recém-nascido ou lactente.
Pode levar também, e tem alguns estudos que relacionam ao desmame precoce, ao sangramento e infecção local, porque lembra que o recém-nascido, ao nascimento, ele tem uma taxa de fatores de coagulação menores, né? E por isso que a gente faz vitamina K em todo o nascimento. No caso de liberação lingual por laser, pode ter queimaduras e necrose, além de possibilidade de lesões e danos às glândulas salivares. Então, as complicações, tudo bem, não são tão frequentes, a não ser a necessidade de reintervenção cirúrgica, porque 1/3 é muito frequente, né? Porém, podem ser muito grandes. E essa é uma preocupação não só de nós pediatras, isso é uma preocupação, né, de várias sociedades de odontologia, cirurgia pediátrica, cirurgia de cabeça e pescoço, porque as complicações chegam neles, né? Então, em dezembro de 2022, a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica soltou uma nota técnica, né, chamando a atenção desses procedimentos de liberação lingual, porque depois, a complicação chega muito para eles. Bom, e outra reflexão que eu quero muito trazer aqui para vocês, para terminar, é que a frenotomia não é um procedimento simples. E você não vai estar salvando a vida necessariamente desse bebê e dessa mãe. Ela tá envolvida a todo um contexto familiar. Esses pacientes que passam por uma frenotomia, geralmente são pacientes que estão com uma dificuldade de amamentação, então estão nessa luta de manter o aleitamento materno, né? Então, às vezes, a frenotomia vem no meio de tudo isso, de muitas intervenções, muitos profissionais, muita gente falando, né, muitas orientações. E eu vejo muitos casos de frenotomia que não muda nada a amamentação, que se torna um estresse pós-procedimento para a família também. Então, a gente precisa refletir em relação a isso também. Porque a frenotomia não é um procedimento milagroso e isento de riscos. E para finalizar, queria lembrar que não é apenas uma língua. É um recém-nascido, é uma mãe e é todo um universo que os envolve. Não é apenas uma língua. E é também toda uma reflexão sobre a nossa prática profissional. O que a gente está fazendo, né, todos os dias? Será que essa é a melhor abordagem para aquele recém-nascido? Então, eu vejo que hoje, né, a frenotomia e a anquiloglossia é uma entidade que está muito em alta, né? Então, a gente está fazendo esse sobrediagnóstico. Então, a gente diagnostica bastante, não que esteja errado o diagnóstico, né? Mas esse aumento do diagnóstico está justificando um aumento de procedimentos que não seriam necessários. E consequente a isso, toda uma consequência a longo prazo que muitas vezes a gente nem sabe. Então, eu resolvi trazer essa aula e essa reflexão para cada um pensar nessa prática, sim, né, na nossa avaliação e na nossa conduta, mas em toda a nossa prática e o que a gente faz com nossos recém-nascidos. Era isso que eu quis trazer aqui para vocês.